A cobrança da gratidão diminui o valor da dádiva. O bem não tem preço, pois que a semelhança do amor, igualmente, não tem limite. Quando se faz algo meritório em favor do próximo, aguardando recompensa, eis que se apaga a qualidade da ação em favor do interesse pessoal, grandemente pernicioso. O Sol aquece e mantém o planeta sem qualquer exigência. A chuva abençoa o solo e o preserva rico em nome do Criador, sustentando os seres, e se repete em períodos ritmados, não pedindo nada. O ar, que é a razão da vida, existe em tão harmonioso equilíbrio de discrição que raramente as criaturas se dão conta da sua imprescindibilidade. Faze o bem com alegria e no ato de realizá-lo, fruirás a sua recompensa. Ajuda a todos com naturalidade, como dever que te impões a favor de ti mesmo, e te aureolarás de paz. Se estabeleces qualquer condição para ajudar, desmereces a tua ação, empalidecendo-lhe o valor. Une-te ao exército anônimo dos heróis e apóstolos da bondade. Ninguém te saberá o nome. No entanto, o pensamento dos beneficiados sintonizará com a tua generosidade, estabelecendo elos de ligação e segurança para a harmonia do mundo. Os que se destacam na ação comunitária e são aplaudidos, homenageados, sabem que se as mãos desconhecidas que os ajudam, coisa alguma poderiam produzir. Assim, os benfeitores verdadeiros são os da retaguarda e não os que brilham nos veículos de comunicação. Aproveita o teu dia e vai semeando auxílios, esparzindo bondade de que esteja rica a tua vida, e provarás o licor da alegria na taça da felicidade de servir. Esse vaso de fina porcelana, esse vaso de fina porcelana que cintila, antes de erguer-se em forma soberana, era simples argila. O rio que o sol beija em ondas de ouro, nas planícies amenas, era no nascedouro um fio de água apenas. A laranjeira, em pomos tentadores, que se eleva e domina, antes de ser perfume, seiva e cores, era pobre semente pequenina. O homem que exprime as glórias da consciência, com verbo claro e terso, antes de ser o herói da inteligência, era uma flor no berço. Se almejas profligar o mal sem medo, na suprema reentrância, educa, meu amigo, enquanto é cedo, o coração da infância. No mundo, resguardamos zelosamente livros e pergaminhos, empilhando compêndios e documentações em largas bibliotecas que são cofres fortes do pensamento. Preservamos tesouros artísticos de outras eras, em museus que se fazem riquezas de avaliação inapreciável. Perfeitamente compreensível que assim seja. A educação não prescinde da consulta ao passado.
Acautelamos a existência de rebanhos e plantações contra flagelos supervenientes, despendendo milhões para assustar ou diminuir a força destrutiva das inundações e das secas. Mobilizamos verbas astronômicas no erguimento de recursos patrimoniais, devidos ao conforto da coletividade, tanto no sustento e defesa das instituições, quanto no equilíbrio e aprimoramento das relações humanas. Claramente normal que isso aconteça. Indispensável prover às exigências do presente com todos os elementos necessários à respeitabilidade da vida. Urge, entretanto, assegurar o porvir, a esboçar-se impreciso no mundo ingênuo da infância. Abandonar pequeninos ao léu, na civilização magnificente da atualidade, é o mesmo que levantar soberbo palácio, farto de viandas, abarrotado de excessos e faiscante de luzes, relegando o futuro dono ao relaxamento e ao desespero fora das portas. A criança de agora erigir-se-nos-á fatalmente em biografia e retrato depois. Além de tudo, é preciso observar que, segundo os princípios da reencarnação, os meninos de hoje desempenharão amanhã, junto de nós, a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Não nos cansemos, pois, de repetir que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança ser-nos-ão devolvidos. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Conhecida como fase inicial das nossas vidas, ela representa um momento estruturante, a partir do qual definimos as bases do comportamento do adulto, bem como os fundamentos emocionais que lhe sustentarão no futuro. Assim, é de suma importância que se compreenda o momento e seus desdobramentos, bem como as percepções sobre as quais devem ser elaborados os planos educativos que envolverão o indivíduo, contribuindo favoravelmente com o seu desenvolvimento. Para falarmos sobre esse assunto, no programa Em Busca do Sagrado, abordaremos o tema A Infância. Ela é sinônimo de inocência, carinho e bem-querença. É lugar das ótimas memórias e regaço seguro, onde o passado ancora o presente, dando-lhe significado. Contudo, tais associações à infância requerem um olhar mais preciso para entendimentos mais apurados. Em verdade, o ser que experimenta os primeiros anos da existência não é um livrinho que começou a ser elaborado após o nascimento, quando, descobrindo o mundo e suas relações, pôs para funcionar a complexa engrenagem do sistema lógico-emocional. Em verdade, o corpo, vaso que acomoda o espírito durante a encarnação, é um diário que começa a ser escrito antes de encontrarmos as palavras. No cadinho dos primeiros meses de formação do indivíduo, no útero materno, começam a se formar as teias de sustentação psíquico-emocional do sujeito. Completamente imerso em um meio aquoso da cavidade uterina, o feto está submetido às trocas com o organismo materno, as quais incluem a ação de determinadas substâncias que penetram a placenta, aquela membrana que reveste o embrião, assegurando nutrientes vitais ao novo ser, impactando nas percepções emocionais armazenadas no inconsciente do indivíduo. Dessa forma, o cortisol, o hormônio do estresse, bem como outros como a ocitocina, hormônio que fortalece os vínculos sociais, poderão contribuir positiva ou negativamente na integridade psíquica daquele indivíduo. Atrelado aos hormônios ainda como fatores mesológicos, a situação geral de estresse a qual se submete a parturiente será de igual importância na análise desses fatores. Outra questão de enorme relevância no contexto da formação estrutural do ser é a epigenética.
possibilidade de ativação posterior de determinados genes que estão ligados a situações extremas de estresse e problemas cognitivos, além de outros como ansiedade, depressão ou comportamentais, como o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e dificuldades no aprendizado. A professora Vivette Glover, pesquisadora principal do Instituto de Biologia Reprodutiva e do Desenvolvimento do Colégio Imperial de Londres, disse: todos sabemos que se uma mãe bebe ou fuma muito durante a gravidez, isso pode afetar o feto. O trabalho dela mostrou que outros fatores mais sutis, como seu estado emocional, também podem ter efeitos a longo prazo sobre a criança. Pelo que conclui, esperamos que nossa exposição demonstre que todos precisamos cuidar do bem-estar emocional das gestantes. Uma criança é um ser que se insinua para a vida, cheio de fantasias e subjetividades, vivenciando uma realidade mítico-mágica que o auxiliará a desenvolver futuramente o processo de subjetividade característico da mente em ação. Em uma obra intitulada Aprendendo com a Criança de 0 a 6 anos, os autores comentam que, embora na espécie humana a criança nasça com uma imaturidade orgânica acentuada, em comparação com muitos filhotes de outras espécies de animais sociais, o repertório interativo do bebê humano é extremamente sofisticado e supõe a presença do parceiro da espécie para garantir seu desdobramento. A pesquisadora Kátia de Souza Amorim contribui dizendo que tais interações sinalizam que o alto grau de organização perceptiva e expressiva que o bebê humano possui é o que permite o intercâmbio com o outro. Entende-se que desenvolvimento humano ocorre por meio de uma rede de cuidado, onde cada parceiro da interação modifica e é modificado pelo outro, podendo sempre transformar seus posicionamentos e os significados diversos que atribui ao mundo, a si e ao outro. Uma vez elaborada a base de sustentação do personagem, farão parte do repertório como o qual encara a vida presente, a educação do intelecto e da moral, bem como o estabelecimento de valores com os quais ela, a criança, sustentará as decisões e escolhas que daí advirão. O Espírito Emmanuel, em seu caminho, verdade e vida, falando acerca das fases do desenvolvimento humano, compara a juventude à esperança saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação e a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. Dessa forma, é dever dos pais cuidar desse ser que lhes foi confiado, assegurando as melhores condições físico, psíquico e espirituais, auxiliando no melhor resultado evolutivo da sua jornada na Terra. Cuidar da criança dos estágios iniciais não é somente dar guarida técnica ao ser encarnado, mas, sobretudo, cuidar para que lhe sejam facultadas todas as possíveis condições ao melhor desenvolvimento das suas habilidades. Em uma sociedade predominantemente materialista, o erro comum é achar que os anelos dos pais se estendem aos filhos, que passam a ser cenários de projeção e realização de desejos irrealizados dos seus genitores. A sexualidade forçada e estereotipada, deturpada por pseudociência que corrói os verdadeiros sentidos da própria natureza, se constitui em obstáculo ao desenvolvimento sadio do ser, que irá se relacionar socialmente e cumprir suas funções naturais no plano da existência. Da mesma forma, o vazio da ausência daqueles com os quais os maiores vínculos foram estabelecidos desde a formação não poderá ser compensado por traquitanas que mais enfeitam o ego do que a natureza. Os espíritos se unem por afinidades de grau elevado e a matéria vibra em tom infinitamente inferior. Dessa forma, compreender a infância como fase da inocência é dar curso ao progresso do novo ser que assim se elabora, fortalece e se prepara para as fases subsequentes, sendo meta prioritária auxiliá-los nesse mistério. Buscar fontes seguras sobre o papel de cada um nessa criação é requerimento básico para quem se arvora a condição de pai ou mãe, devendo para isso serem reconhecidos pelos seus ingentes esforços em lograr o sucesso nessa difícil e complexa empreitada. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, José, o Espírito Protetor, lembra às mães que de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre nivelar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Porquanto Santo Agostinho, na mesma hora, nos lembra que a cada pai, a cada mãe, Deus perguntará: o que fizeste da criança confiada à vossa guarda?
carrinho ou de bola de gude. Criança quer carinho, criança quer saúde. Chutando uma bola ou fazendo um amigo. Criança quer escola, criança quer abrigo. Lendo um gibi ou girando um bambolê. Criança quer sorrir, criança quer crescer. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. Criança é vida e a gente não se cansa de ser pra sempre uma criança. Na hora do cansaço ou na hora da preguiça. Criança quer abraço, criança quer justiça. Sério ou engraçado, no frio ou no calor. Criança quer cuidado, criança quer amor. Em qualquer lugar, criança quer o quê? Criança quer sonhar, criança quer viver. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. A gente quer, a gente quer, a gente quer ser feliz. Criança é vida e a gente não se cansa de ser pra sempre uma criança. Criança é vida e a gente não se cansa de ser pra sempre uma criança. Uma criança, uma criança. Muitos psicólogos modernos acreditam que as crianças devem ser entregues à inclinação espontânea, cabendo aos adultos o dever de auscultar-lhes a vocação a fim de auxiliá-las a exprimir os próprios desejos. Esquecem-se, no entanto, de que o trabalho e a reflexão vibram na base de todas as ações alusivas ao aprimoramento da natureza. Se o cultivador aguarda valioso rendimento da planta, há que proporcionar-lhe adubo e carinho. Se o estatuário concebe a formação da obra-prima, não prescinde do amor no trato da pedra. Se o oleiro aspira a plasmar uma ideia no corpo da argila, necessita condicioná-la em forma conveniente. Se o construtor espera segurança e beleza no edifício que ele atende à supervisão, não pode afastar-se da disciplina ante o plano traçado. Toda obra revela a fisionomia espiritual de quem a executa. Além disso, treinam-se potros para corridas, instruem-se moares para a tração, exercitam-se pombos para correio e amestram-se cães para tarefas salvacionistas. Como relegar a criança à vala da indiferença? Do berço humano surgem muitos santos e heróis para tarefas sublimes. No entanto, em maior proporção, aí respiram na moldura de temporária inocência almas comuns que suspiram por libertar-se da ignorância e da delinquência. Instinto à solta na infância é passaporte para o desequilíbrio. Menino em desgoverno, celerado em preparação. Hoje, criança livre. Amanhã, problema laborioso. Pequeninos refletem grandes. Filhos imitam pais. Os hábitos da madureza criam a moda espiritual para a juventude. Esclareçamos nossos filhos no livro do exemplo nobre. Nem freio que os mantenha na servidão, nem licença que os arremesse ao charco da libertinagem. Em verdade, a criança é o futuro, mas ninguém colherá futuro melhor sem frutos de educação. O espírito, viajante da eternidade, adormece no berço para acordar na sementeira.
tanto quanto adormece no túmulo para acordar na colheita. E o homem que amadurece na experiência terrena suspira por encontrar além da morte braços amigos que o sustentem na grande romagem para a divina luz. Todavia, cada criatura desperta depois da morte na região para a qual dirigia os próprios passos. Há quem reabra os olhos na paisagem reconfortante do amor e da alegria, consoante a alegria e o amor que plantou na leira humana. Mas também há quem se reconquiste em pleno espinheiro de aflição e sofrimento, segundo a aflição e o sofrimento que espalhou na própria estrada. Por isso mesmo, é possível observar na própria terra a lei de correspondência, pela qual cada um responde pelas próprias obras. Cada espírito renasce na posição que merece, de acordo com as dívidas ou aquisições a que se ajusta. Há quem nasça no ódio com quem intoxicou o próprio destino, como há quem retoma o corpo com as mesmas feridas que ontem estampou na própria alma. Daí, o impositivo de entendermos na infância não a estação de irresponsabilidade festiva, mas a hora favorável de abençoada preparação do futuro. Receberemos amanhã, na alma confiada às nossas mãos, aquilo que hoje lhe oferecemos. Nossos filhos no mundo são consciências que gravitam em torno de nossa vida, refletindo agora ou mais tarde o nosso devotamento ou a nossa deserção. Não vale iludir a criança com a fantasia do dinheiro ou do privilégio, anestesiando-a na leviandade. O lar é, antes de tudo, a escola do caráter, e somente quando os responsáveis por ele se entregarem felizes ao sacrifício próprio para a vitória do amor, é que a vida na terra será realmente de paz e trabalho, crescimento e progresso, porque o homem encontrará na criança as bases justas do programa da redenção. A casa de Pedro apontava distante. Embora cansados, os discípulos conversavam entre si. Naquele dia, haviam passado por diversas localidades pregando a boa nova, convencendo-se mutuamente acerca daqueles enunciados. Jesus observava a cena distante como um zeloso pastor a contemplar as suas ovelhas, percebendo o clima que ali se fazia presente. Era um vozerio intenso, porém restavam algumas admoestações por cuja natureza sentiu o mestre necessidade de intervir. Em um dado instante em que a sombra de um belo sicômoro se fez convidativa ao repasto, falou em voz grave e segura: "Que vinhais conversando pelo caminho?" Os discípulos se ajustaram, percorrendo as palavras proferidas, tentando entender o alcance daquela questão, sem contudo perceberem que as suas dúvidas haviam chamado a atenção do rabi. "Senhor", adiantou-se Tiago, um dos filhos do trovão, "quem se faz o maior dentre nós?" A dúvida que ali estava instalada versava sobre a necessidade de ação intercessória junto ao grupo, sobretudo quando Jesus se encontrava distante ou quando havia necessidade de disposições imediatas nas missões que encetavam 2 a 2. João, aproveitando as palavras do irmão, lembrou da atitude da mãe Salomé, que, tentando usar as suas prerrogativas de tia, solicitou lugares especiais aos seus 2 filhos, sem contudo obter sucesso, adindo em seguida: "Mestre, o que faz alguém maior que outrem no reino anunciado?" Jesus sabia desde o início que aquela não seria uma empresa fácil. Os discípulos eram pessoas simples, sem maiores atributos intelectuais que os promovessem a candidatos naturais ao reino. Contudo, estava aí a grande oportunidade de fazer valer o alcance das suas palavras. O reino não era uma promessa vazia, sem fundamentações grandiosas que sustentassem uma ideia. Tratava-se de movimento íntimo de grande alcance e que certamente, caso fossem felizes em seu intento, outros quais aqueles se movimentariam ao alcançar tal situação. Desta forma, mesmo diante da incredulidade latente, mantinham a certeza do alcance seguro dos seus intentos.
Havia-lhes falado das grandezas que podem ser obtidas pelas almas que se entregam a Deus, sobretudo quando o fazem limpando os corações das impurezas amealhadas pelo caminho. E naquela turba o que não faltava eram desvios árduos em aquelas difíceis trajetórias percorridas por vacilantes pés. Pedro, o mais velho, por certo, poderia ser o maior. Contudo, faltavam-lhe disposições assertivas acerca da missão, posto que dava sinais inequívocos de falência na fé quando era instado a fazê-lo. O episódio naquela noite no mar foi determinante. Pedro não havia captado a ideia de que o reino é o campo das grandes disposições e, por isso, não poderia dar orientações seguras, uma vez que ele mesmo carecia delas quase a todo instante. Os outros filhos de Salomé, por certo, também não, porquanto eram muito afoitos, alimentados pelas labaredas do ego inflamado, e o seu trato era grosseiro, eficiente se tratasse de condutores de rebanho, cuja voz firme faz-se respeitar. Todavia, ali eram homens cujo coração, fechado por dolorosas cicatrizes, eram portas inexpugnáveis, cuja chave era zelosamente guardada. Gritos e supostos atos mais grandiloquentes não funcionariam para aquele intento. Ao contrário, seria medida de afastamento, além de divergir do tom amoroso com o qual se envolviam os alviçareiros convites ao reino. André, embora calado e atento, não podia ser também, porquanto seu silente modo de ser fazia o seguidor emérito de Pedro, seu irmão, por cujas ordens pautara a integridade da sua vida. De certo modo, precisava sempre da validação do velho pescador e em posição de liderança. Tal situação ameaçava os propósitos mais elementares da missão. Filipe, moço interessado nas palavras, possuía dúvidas que o acompanhavam em solilóquios que tratavam em foro íntimo, restando um olhar inseguro quanto às suas possibilidades de alçar ao reino, enquanto Bartolomeu, igualmente, dava de ombros quando o assunto lhe parecia por demais incompreensível. Mateus, por certo que não, posto que como exímio coletor de impostos endurecera o coração com a atividade que o entretinha antes da viagem, tornando-se às vezes insensível aos problemas alheios, tomando-os por destino inevitável aos desgraçados. Judas, muito menos, pois fora eleito o homem da bolsa, restando-lhe fiscalizar os demais para que nenhuma moeda caísse pela estrada. Tomé era um caso à parte, pois a incredulidade fazia-o tomar-se por cientista do grupo. Tudo ele queria saber das partes mais essenciais, moldando aquelas referências metafóricas das quais se utilizava o mestre para proferir seus discursos. Após as palestras, ele queria entender o processo nas minudências, sem as quais a credulidade do rapaz era diminuída quase à exaustão. Já Tiago, o menor, sentia-se demasiadamente fraco para entender tudo aquilo, preferindo anuir a incandescente labareda emanada pela pessoa do Cristo, seguindo o grupo na certeza da ausência de algo melhor. Assim, todos os candidatos, embora presentes e atuantes, ainda não haviam conquistado as grandezas requeridas às estratificações do reino, restando ainda a dúvida: quem seria o maior? Jesus observa uma comitiva que passava ao largo se dirigindo a uma jovem senhora que caminhava amparada por um filho pequeno, que seguro prosseguia intimorato. Após um sorriso que amainava qualquer resistência, tomou por empréstimo aquele menino, volvendo ao grupo, resguardado por atitude aquiescente daquela mãe. Observem esse jovem. Em sua mente, em seu coração, não há perguntas, apenas certezas. Outro dia, o sol da vida lhe brotou em esperança de que poderia alçar os voos da existência ao lado da mãe, que o escolhera como guia em sua jornada. Percebendo-a combalida ante difícil empresa, assumiu a responsabilidade em conduzi-la pelas estradas empoeiradas, munido da certeza da missão, a ele confiada, colhendo alegrias dos campos onde fora semeada tristeza, simplicidade onde foram espalhadas as sementes da arrogância e da prepotência, e fé onde antes fora plantada a descrença. Observem os seus olhos, cálidos como o leito do calmo regato que banha essas terras, acolhendo com amor aos que lhe buscam por sede inclemente ou inspiração aos devaneios em tardes frescas do outono. Todavia, em resoluto passo, denota que ainda não foi tocado pelos reveses da sorte, nem poluído por falsas crenças que admoestam a alma e enfraquecem os propósitos. Se querem saber quem é o maior, observem essa criança, pois quem como ele assim se fizer, candidatar-se-á ao posto imaginado. Os discípulos se entreolharam, porquanto ainda estavam distantes do modelo apresentado, todavia,
Ávidos daquelas mudanças ofertadas pelo mestre, foram cada qual adotando sua postura em silente posição meditativa, acolhendo positivamente aqueles ensinamentos. Foi então que Tadeu, adiantando-se em direção ao mestre, perguntou: Mestre, como fazemos nós, adultos, para sermos quais crianças? É possível um homem velho voltar a esse estado de ação? Jesus, sorrindo, acrescentou: Se queres ser qual esta criança, purifiqueis o vosso coração, confieis na suprema força do amor e entregue-se à humildade que aprende e acolhe, e serás como criança. Mas se não fores capaz de tal intento, rogues ao Pai que está nos céus, e Ele generoso dar-lhe-á vida nova, em que possas voltar a experimentar a tal condição, da qual poderás manter-se íntegro e firme, assumindo, pois, os lugares que te cabem na obra do reino da eterna paz. Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. Entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Escuta a voz do amor por onde fores, guarda contigo as láureas da ventura, e esparze por mil gestos redentores a luz da paz, a senda mais obscura.
Contempla a vida em bênçãos multicores, no roteiro da anônima criatura, a flor, o orvalho, a brisa e os resplendores do céu azul na fonte d'água pura. Descobre em tudo as dádivas celestes, sustendo docemente os passos prestes a cair nos abismos da jornada. Fala, sorri, estuda, canta e ora, mas entende a Jesus que espera e chora no triste olhar da infância abandonada. Quando Jesus nasceu, uma estrela mais brilhante que as outras luzia a pleno céu, indicando a manjedoura. A princípio, pouca gente lhe conhecia a missão sublime. Em verdade, porém, assumindo a forma de uma criança, vinha ele da parte de Deus, nosso Pai Celestial, a fim de santificar os homens e iluminar os caminhos do mundo. O Supremo Senhor, que nos enviou, é o dono de todas as coisas. Milhões de mundos estão governados por suas mãos. Seu poder tudo abrange, desde o sol distante até o verme que se arrasta sob nossos pés. E Jesus, emissário dele na terra, modificou o mundo inteiro, ensinando e amando. Aproximou as criaturas entre si, espalhou as sementes da compaixão fraternal, dando ensejo à fundação de hospitais e escolas, templos e instituições consagrados à elevação da humanidade. Influenciou com seus exemplos e lições nos grandes impérios, obrigando príncipes e administradores, egoístas e maus, a modificarem programas de governo. Depois de sua vinda, as prisões infernais, a escravidão do homem pelo homem, a sentença de morte indiscriminada a quantos não pensassem de acordo com os mais poderosos, deram lugar à bondade salvadora, ao respeito pela dignidade humana e pela redenção da vida pouco a pouco. Além dessas gigantescas obras nos domínios da experiência material, Jesus, convertendo-se em mestre divino das almas, fez ainda muito mais. Provou aos homens a possibilidade de construir o reino da paz dentro do próprio coração, abrindo a estrada celeste à felicidade de cada um de nós. Entretanto, o maior embaixador do céu para a terra foi igualmente criança. Viveu num lar humilde e pobre, tanto quanto ocorre a milhões de meninos, mas não passou a infância despreocupadamente. Possuiu companheiros carinhosos e brincou junto deles. No entanto, era visto diariamente a trabalhar numa carpintaria modesta. Ele vivia com muita disciplina. Tinha deveres para com o serrote, o martelo e os livros. Por representar o supremo poder na terra, não se movia à vontade, sem ocupações definidas. Nunca se sentiu superior aos pequenos que o cercavam e jamais se dedicou à humilhação dos semelhantes. Eis porque o jovem, mantido à solta, sem obrigações de servir, atender e respeitar, permanece em grande perigo. Filho de pais ricos ou pobres, o menino desocupado é invariavelmente um vagabundo. E o vagabundo aspira ao título de malfeitor
em todas as circunstâncias. Ainda que não possua orientadores esclarecidos no ambiente em que respire, o jovem, ele deve procurar o trabalho edificante, em que possa ser útil ao bem geral, pois, se o próprio Jesus, que não precisava de qualquer amparo humano, exemplificou o serviço ao próximo, desde os seus anos mais tenros, que não devemos fazer a fim de aproveitar o tempo que nos é concedido aqui na terra. Um coração de criança é livro branco na prova, em cuja essência descansa a bênção da vida nova. Teu filhinho tenro e puro, de face rósea e louçã, será homem no futuro e vai ser pai amanhã. Furtas teu filho à oficina? És rude e mau companheiro? Jesus, na infância divina, foi pequeno carpinteiro. Criança muito mimada, sem disciplina que apura, mais tarde chora na estrada, ao vento da desventura. As portas do orgulho cerra ao teu fininho a seu bem. Quem torna a carne na terra, vem buscar o que não tem. No universo de teu lar, não te esqueças do porvir, criança por educar e mundo por construir. Dar à infância mais conforto e mais lições é dever. Vegetal que cresce torto, vive torto até morrer. Se queres a excelsa vinha pelos campos da existência, salvemos a criancinha de nossa própria falência. Que forte incêndio acenderam, guerra insana, dores mil, é que os homens se esqueceram da sementeira infantil. A pretexto de carinho, de ternura sem rival, não atires teu anjinho aos precipícios do mal. Meu sonho de criança é ver um mundo melhor, é ter a esperança de nunca ficar só, é ver só alegria na expressão de um olhar, não ser só fantasia, quero sempre acreditar. É preciso nos unirmos e lutar. É preciso ter coragem pra realizar. O sonho não acabou, pra sempre vai durar. Eu quero ver meu sonho um dia se realizar. Pois sonho com amor, não só com emoção. É só você agir e abrir o seu coração. O sonho não acabou, pra sempre vai durar. Eu quero ver meu sonho um dia se realizar. Pois sonho com amor, não só com emoção. É só você agir e abrir o seu coração. Sonhos não têm preço, é só acreditar que está dentro do peito em cada olhar. Orientar a infância e a mocidade em Cristo é iluminar o presente e preparar o futuro do mundo. Não se ergue a casa sem alicerces,
impraticável a edificação da cidade sem o desbravamento, inalcançável a bênção da colheita sem o suor da semeadura, impossível civilizar sem aparelhar, recolher o bem legítimo sem esforçarmos-nos, exigir de outrem sem dar de nós mesmos. A obra do Espiritismo evangélico, junto da semente juvenil, é setor fundamental nas realizações doutrinárias, reclamando o concurso indispensável dos cooperadores fiéis. Há serviços diversos de assistência e socorro aos filhos da luta humana situados no entardecer da existência. A fenomenologia atende à curiosidade construtiva. A solidariedade fraternal mitiga o infortúnio. A esperança é distribuída à mesa do sofrimento. O Espiritismo com Jesus, entretanto, não é somente o corredor de acesso ao paraíso das consolações. Representa, acima de tudo, movimento libertador da consciência encarnada, oficina de instalação do reino divino no campo humano. Existem inúmeros seguidores e aprendizes da fé procurando recursos de se transportarem para o céu a qualquer preço, ciosos de sua felicidade egoísta e interessados em fugir aos testemunhos vivos de trabalho que lhes compete. Raros se dispõem a colaborar com Cristo a fim de que o céu se estabeleça na terra. Razoável amparar aos que indagam e auxiliar aos que choram. Entretanto, é imprescindível estender braço amigo aos que se iniciam no aprendizado em plena manhã da vida humana, para que aprendam a perguntar e a sofrer com proveito. Auxiliar, portanto, a compreensão dos meninos e dos jovens na organização espiritista cristã é lançar fundamentos do reino de Deus, efetuando a sementeira de luz e amor para a felicidade do homem e traçando o caminho de libertação do planeta ainda preso às teias da ignorância, força geratriz de todos os monstros que atormentam a humanidade. Estendamos o reconforto a todos os redutos da lágrima corretiva e santificante, desfazendo, porém, a treva onde estiver, como quem sabe que o mal só se extingue com a medicação devida nas causas que o desdobram. Educar a juventude nos sagrados princípios do amor cristão e da imortalidade, dilatando-lhe os horizontes do entendimento, é serviço de renovação mundial. Destacando semelhante verdade e conclamando companheiros para o trabalho de elevação, não podemos esquecer que o Evangelho em si mesmo consubstancia o mais alto instituto de educação divina em toda a terra, e que Jesus, com inexcedível acerto, além de Salvador, deve ser considerado e recebido em todo o mundo como Divino Mestre. Não relegues à sombra a criança que te pede aconchego ao templo do coração. Ave em plume no ninho de teus braços, desferirá seu vôo para os céus do futuro, transportando consigo a tua mensagem. Será frágil e delicada ao toque de tuas mãos, revelará no porvir as ideias que hoje plasmas em sua contextura de flor. Não lhe graves no livro puro das impressões nascentes, senão caracteres da luz que te abençoe a memória. Esses olhos surpresos que te observam as atitudes, esses ouvidos minúsculos que te guardam a palavra direta, e essa alma doce e tenra que se levanta para a escola dos homens, assimilará teus exemplos, retratando-te a vida. Ensina-lhes a conquista do bem, para que o mal não se desenvolva, sufocando-te as horas.
O divertimento do berço é o prelúdio da atividade na praça pública. O brinquedo no lar inspira o trabalho no mundo. Por que plantar no solo da experiência infantil as sementes de arrogância e preguiça, perversidade e destruição? É justo acordes a criancinha para a noção da própria dignidade, mas é lamentável lhe induzas ao crime. É natural que o menino de agora se erga para o valor com que se mantém acima das vicissitudes humanas. Entretanto, devemos chorar sobre a nossa própria maldade toda vez que lhe inclinemos o espírito aos delitos da violência. Coopera com o Senhor de nossos destinos, amparando os rebentos do campo terrestre, para que se não detenham mais tarde nas grades da corrigenda ou nos sepulcros da frustração. Responderemos pelas imagens com que lhes formamos os sentimentos. Compadece-te, pois, da criança que respira e sonha ao teu lado, auxiliando-a a pensar e servir, a fim de que o trabalho lhe enriqueça o caminho e para que a educação lhe norteie o caráter. Por amor ao teu próprio futuro, auxilia a crescer nos padrões do divino benfeitor, que nos advertiu entre a responsabilidade e a ternura. Deixai vir a mim os pequeninos. E conduzindo a Jesus, as crianças de hoje, teremos o reino de Deus na terra, construído em favor de nós todos, pelos artífices de amanhã. Amigo, ajuda-me agora, para que eu te auxilie depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância ou à crueldade. Venho ao encontro de tua aspiração, do teu convívio, de tua obra. Em tua companhia, estou na condição da argila nas mãos do oleiro. Hoje, sou sementeira, fragilidade, promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor, quando a sombra do erro envolver-me o caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem, onde estiver. Não me afastes de Deus e ajude-me a conservar o amor e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que me cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração quanto a plantinha tenra precisa da água para prosperar e viver. Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Senhor Jesus, que tu possas fazer do nosso lar um ninho onde o teu amor, através das passagens do teu evangelho de luz, esteja presente. Que não haja amargura, porque, Senhor, tu estás a nos abençoar. Que não haja egoísmo, porque tu está para nos animar. Que não haja rancor, porque tu nos perdoas. Que nós não nos sintamos abandonados, porque tu, Senhor, está conosco o tempo todo. Que saibamos, a nossa família, caminhar sempre para ti na nossa rotina diária. Que cada manhã seja o início de mais um dia de entrega. Que cada noite tu possas nos encontrar ainda mais unidos no amor. Faze, Senhor, da nossa vida a página de luz que o teu evangelho conclama. Faze, Senhor, dos nossos filhos aquilo que tu anseias. Ajuda-nos a educá-los e a orientá-los pelos teus caminhos. Que nos esforcemos, Senhor, no consolo mútuo. Que façamos do amor um motivo para amar-te ainda mais.
que cada membro da minha família possa dar o melhor de si para sermos felizes dentro do nosso lar. Que ao amanhecer o grande dia de ir a teu encontro, que tu possas nos conceder estarmos unidos para sempre a ti. Que assim seja. Do primeiro rabisco até o beabá, em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida